Olá, pessoal, começamos mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Eu dei uma rateada no empreendedorismo de novo hoje, não é não, Davi? Eu acho que de vez em quando está dando uma rateada, essa palavra está me pegando. Eu estou com duas aftas na boca, está meio difícil de falar. Fala somente M, já estamos no programa número 150, isso. A galera já sabe o que é. Muito bem, duas aftas na língua, tá brava a situação aqui, mas vamos que vamos. Nossa convidada mais que especial hoje, Mariana, vou tentar acertar esse sobrenome, hein? Chukovski, é isso? Foi? É isso? Muito bem-vinda, Mariana. Tá ótimo. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda mesmo ao N. Muito obrigada, Sandra. Obrigada, Davi. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Já sei que vai ser um papo para lá de divertido e a gente vai trocar bastante figurinha aí sobre empreendedorismo, sobre marketing, não sei, mas vamos trazer um pouco da abordagem de sustentabilidade e ajudar a contribuir e construir o programa de vocês aí. Legal, muito bom. Bom, Davi, é contigo agora, nosso momento YouTube para aquecer as turbinas. O momento YouTube é o seguinte, galera, você tá aqui com a gente, se inscreve no canal, porque a gente quer subir sempre conteúdo relevante para você e de segunda a sexta a gente está conseguindo construir isso. Agora, não é fácil trazer a Mariana aqui. Ela quer saber o canal, quer saber quantas entrevistas já foram feitas, quer saber a relevância. Então se inscreve no canal, porque isso ajuda a ranquear bem aqui esse vídeo, esse canal. Aciona também o sininho das notificações, porque vai que a Mariana aparece aqui novamente e você não sabe. Então também já aciona as notificações e fica tudo certo. Sandrão, posso começar aí? Primeira pergunta aí para a Mariana? Pode, só deixa eu apresentar a Mariana rapidamente. Toca o barco aí, vai lá. A Mariana Chukovski é doutora em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná e NC State. Fundadora da Verde Floresta, consultoria e treinamentos em sustentabilidade, experiência nacional e internacional como executiva nas áreas de sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento e certificações. Professora convidada da FGV, ISAI, Universidade Federal do Paraná e Senai, membro Advisory Board do Comitê Nacional de Sustentabilidade Axam Brasil e vice-presidente do Comitê de Sustentabilidade da Axam Curitiba. Eu estou com duas aftas na boca, estou conseguindo ler tudo, viu? Vamos lá. Co-idealizadora da Conexão ESG, cofundadora e diretora conselheira da Rede Mulher Florestal, multiplicadora do Sistema B, membro da Cátedra Osiris Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis. E é muito legal essa parte, a sua missão é descomplicar a sustentabilidade. Muito legal, né? Davi, está contigo. Já vou pegar o gancho, então, aí do descomplicar a sustentabilidade. Já vamos pegar esse gancho. Porque às vezes a gente fala de sustentabilidade, parece algo assim, muito distante da gente, né? O que a gente pode fazer realmente que pode ser sustentável? Eu vou pegar um exemplo prático aqui em Portugal, mas vale para toda a Europa, né? Tem muito a questão dos carros, né? Dos carros não serem poluentes e carros elétricos, que isso influi muito na sustentabilidade, mas ao mesmo tempo você vê, por exemplo, que as indústrias que geram energia para aquela eletricidade, às vezes é uma indústria a carvão. E aí você fica meio naquilo, peraí, será que comprar um carro elétrico com a indústria sendo a carvão, será que isso é marketing? Será que isso é realmente um conceito de vida? Onde é que as coisas... Essa é realmente a pergunta para você, Mariana. Como é que a gente pode separar a sustentabilidade da utopia para realmente aquilo ser uma meta? Onde é que a gente pode separar isso? O que a gente pode fazer para deixar de ser uma utopia, ser uma meta e ser realizável o conceito da sustentabilidade? Olha, maravilha, já começamos muito bem. Pergunta lá em cima. Obrigada, Davi. Então, eu coloquei como missão quase de vida, assim, profissional também, descomplicar a sustentabilidade, porque eu trabalho há 20 anos com sustentabilidade e há 20 anos eu escuto basicamente as mesmas perguntas, né? Primeiro, as pessoas não compreendem tão bem o que é a sustentabilidade, o que significa de fato, né? O que você traz aqui, então, Davi, toda esse contexto que às vezes a gente não avalia.
não reflete sobre ele, ou às vezes nem sequer conhece, né? Pensa que existem outras coisas por trás daquilo que a gente está vendo na prateleira ou na fachada de uma abordagem aparentemente sustentável. Então, assim, eu fui percebendo, né, que as pessoas físicas mesmo, indivíduos, né, mas principalmente empresas, não conhecem a ideia de como a sustentabilidade de fato precisa ser feita para trazer não só os benefícios internos, né, para a própria organização, para a própria pessoa, mas aqueles benefícios que a gente compreende como importantíssimos para o próprio planeta. Então, assim, antes de só explicar o exemplo super bacana que você trouxe, vou colocar uma outra situação. Em geral, as empresas olham e olha, eu já passei por muitas, tá? E já conversei com muitos empresários, com muitas pessoas. Conversei uma vez com uma empresa gigantesca, assim, uma startup gigantesca. Cite nome, tô brincando. Não vou. Aqui a gente quer polemizar, né, Davi? Vamos saber nomes e tudo. Né? Eu não vou citar nome, tá? Porque, assim, não, adotei como meta nunca citar o nome de alguma coisa negativa e sempre trazer o nome daquelas que trazem coisas positivas. Verdade, isso sim. Muito bom. Aí eu cito nomes. Então, nesse caso, era uma grande empresa, tal, recém... alcançado mercado internacional, investimento em IPO e tudo mais, e eu tive a oportunidade de ir lá e, né, conhecer um pouco toda a parte da estratégia, pessoas, aquela coisa, tal, e aí, como é que é, não sei o quê, e aí eu perguntei, puxa, que bacana, agora que vocês estão internacionais, né, estão aí com... atuação em vários países do mundo, como é que vocês veem o desafio de se engajar com uma agenda internacional de desenvolvimento sustentável? Eu fiz essa pergunta assim, né? E aí a resposta que eu recebi foi assim, olha, pois é, a gente está começando aqui um projeto para substituir os copos plásticos por canecas individuais. Na hora, eu só não fiz uma cara de susto, assim, aquele emoji, assim, ó, susto, porque seria um pouco deselegante, né? Aí eu fiz aquela cara assim de paisagem, falei, que legal, que bacana, mas assim, fiquei em choque desde então. Só que não é só nesse lugar que eu escuto isso, eu escuto e vejo muitas empresas praticando, né? E eu tô falando empresas porque é um pouco mais do meu mundo, meu universo, né? Trabalhar com as empresas, mas elas não compreendem a sustentabilidade de verdade, então assim, e aí, como elas não compreendem, elas não aplicam do jeito que precisa ser, não conseguem trazer resultados verdadeiros, duradouros, e não conseguem passar essa mensagem de uma forma que seja legítima. Aí a gente traz aquela palavrinha, né, que vocês devem já ter escutado, greenwashing, né, que vem do inglês, né, como se fosse assim, uma tradução assim, ao pé da letra, lavagem verde. Querer parecer aquilo que não é. E às vezes eu fico, eu até tomo um pouco as dores da empresa, tudo bem, tem muita empresa que quer parecer aquilo que não é e faz essa lavagem verde intencionalmente. Às vezes a empresa não sabe, ela nem sequer sabe, ela acha que ela está fazendo uma grande contribuição. E aí agora eu volto para o teu comentário, Davi, quando você fala, né, puxa, então assim, a pessoa fala, pô, legal, quero ser sustentável, quero dirigir um carro elétrico, porque a energia elétrica né, a princípio, dependendo da origem, ela é uma energia que pode ser de fonte renovável ou não, né? Porque se for de uma usina de carvão, mineral, ou de uma, enfim, outras formas, né, da matriz elétrica, ela não vai ser sustentável. E aquilo parece bonito, parece sustentável, mas se você olhar lá para trás, não é. Então, assim, quando a gente precisa praticar alguma coisa verdadeira, seja como pessoa, né? Eu, Mariana, quero ir no supermercado e praticar o consumo consciente, de verdade, né? Assim, para eu ir além dessa coisa da fachada ou da lavagem verde, ou intencional, ou por situações como essa, que às vezes eu explico que às vezes a empresa não se dá conta que está fazendo isso, porque ela acha mesmo que está abafando quando ela substitui os copos plásticos por canecas. A gente precisa olhar o que está por trás daquilo que eu estou vendo, né? Qual é a cadeia produtiva que gerou aquele produto que eu estou comprando? Como é que ele foi produzido? Da onde veio essa embalagem?
né? Que matéria-prima sustenta a produção? Qual é o tipo de estrutura trabalhista, né, que sustenta a produção daquele produto ou daquele serviço que eu estou comprando? Quais são as condições daquelas humanitárias, daquelas pessoas que estão atuando? Então, assim, quando a gente começa a entender que isso, de fato, é sustentabilidade, a gente olha para um produto que vem, sei lá, de um determinado país com condições péssimas trabalhistas e de condições humanitárias totalmente desiguais e que praticam, né, impactos ambientais o tempo inteiro como parte integrante da produção industrial. Você fala, gente, eu não posso apoiar isso, porque o meu dinheiro está apoiando aquelas práticas, né? Então, assim, ser sustentável como pessoa, indivíduo, como empresa, é olhar para toda essa cadeia de práticas que sustentam o que eu estou fazendo. É um pouco disso. Isso que você falou, assim, de olhar toda a cadeia, acho que é o primeiro passo, realmente, dentro de uma grande empresa, porque ficar falando do copo plástico, e do canudinho e tudo, tá bom, amigão, mas daí, quanto é que você paga a hora de trabalho para o teu funcionário? Quer falar de sustentabilidade, então vamos jogar na mesa, né? Quais são as condições que você dá para ele? Aí, realmente, a pessoa vai falar, peraí, mas isso não é verde? Não, é verde, é sustentável, é muito maior. Acho que a sustentabilidade é muito... Porque senão a gente começa a ir de novo para o canudinho. Tem que falar do canudinho? Tem que, mas caramba, é o topo ali da discussão, né? Você tem toda uma base que não está sendo feita e esse greenwash é chato pra caramba, né? Porque desfoca a gente do que realmente tem que ser falado. E com o processo de digitalização também, né? A gente tem hoje, é muito fácil você apurar diversas empresas, né? Você obter informações, porque o mundo está digital, né? Então você tem até uma frase clássica do Seth Godin que fala: as pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamento, histórias, encanto. Então, assim, hoje é muito fácil você ver se a empresa, de fato, o que ela fala, ela prega, né? Como é o caso também, recentemente, dessas influenciadoras digitais que falavam uma coisa, pregavam, né? Falavam uma coisa aqui e eram outras pessoas e tal. Então, quer dizer, é muito fácil você verificar. Não está mais tão difícil, né? Em tempo, a era da informação e tal. Eu acho que é muito... Você tinha grandes empresas que tinham até trabalho escravo, gente, há pouco tempo aí, que empresas, né, com grife... Ainda tem, né? Ainda tem, empresas bem conhecidas aí no mercado, com trabalho escravo. Então, as pessoas sabem, né? Hoje as pessoas sabem, e quem não sabe, dá uma gugada aí que vai saber agora. Nesse exato momento é só dar uma gugada aí, que é impressionante como é que é a informação. Eu acho que isso... essa sustentabilidade, ela agrega muito valor, diria Porter, né, no seu livro essa parte de pegada de agregar valor à marca, agregar valor, inclusive valor de venda também, valuation à marca, né? Eu acho que é um tema muito bacana, é um tema muito atual e eu diria até fácil mais ou menos, mas assim, fácil no sentido de você verificar, porque as pessoas falam, né? O cliente hoje não é tão submisso. A gente tem o perfil, né, do consumidor hoje, ele não é tão submisso, ele é ativo nas redes sociais. Tudo bem que existem as fake news, né? E aí é paciência. Mas se você for lá sondar, né, fazer uma pesquisa mais verticalizada, apurar legal, você tem como saber. E eu acho isso. Eu acho que a gente está muito exposto, não é não? Com certeza, nossa, muito. Assim, a gente só não tem a informação que a gente não quer. Né? Se a gente não for atrás da informação, não vai encontrar. Tem muitas empresas, e agora a gente está entrando numa era muito mais, não só por causa dessa grande exposição que todo mundo tem, né? Acesso a todas as informações, por mais maior cautela que uma empresa tenha em, de repente, esconder, abafar essa informação, que
existem empresas praticando cada vez mais a transparência. A transparência tem sido um valor muito levado a sério, principalmente agora com essa grande valorização da responsabilidade social das empresas, das boas práticas de governança, para garantir questões, né, e problemas que trazem justamente desvalorização das empresas. Você trouxe, antes da nossa conversa, antes da gente começar aqui, o termo ESG, né, que super bacana, vocês já pesquisaram, né, e eu vou trazer um pouquinho desse conceito, que tem muita correlação com a nossa conversa aqui de sustentabilidade, porque ESG, ele vem da sigla em inglês, E de environment, que é meio ambiente, S de social, que é social, e G de governança. Esse termo, ele ganhou uma força agora em 2020, que foi assim, lindo de ver, né? Lindo de ver, porque eu falo, estou trabalhando há 20 anos com isso e nunca vi de uma maneira tão significativa as pessoas falarem sobre sustentabilidade e a necessidade verdadeira de trazer isso para as empresas. E aí elas estão assim, nesse momento, claro, muitas já sabem como fazer, mas muitas ainda estão tateando, tentando entender, né? Algumas ali no copo plástico, outras ali já com práticas muito mais avançadas, mas assim, estão tentando entender por que de fato as práticas ESG são importantes. Além delas serem, claro, significativas em termos de imagem, de valuation, elas são significativas, importantíssimas, fundamentais até, eu diria, em termos de sustentabilidade. E agora eu vou trazer o conceito de sustentabilidade, porque a sustentabilidade, ela vem de uma palavra latim, sustentare, que é o equilíbrio. Então, assim, as empresas compreendem, né, e passaram a compreender já desde a década de 90, né, que o equilíbrio, até mesmo o equilíbrio financeiro, né, dos resultados econômicos das empresas, não depende só das questões econômicas. Elas dependem da qualidade de vida e da condição de trabalho que eu dou para aquele colaborador, porque é isso que vai me dar o resultado em produtividade, é isso que vai me dar lá na ponta o resultado em termos financeiros. Então, começo a compreender que a minha relação, e aí você trouxe a palavra relação, eu amo, porque eu falo sempre que a sustentabilidade mora nas relações, né? Eu já vou trazer um pouquinho lá mais para frente, mas o equilíbrio que eu preciso para minha empresa, o equilíbrio financeiro é assim, bom, se eu como empresa dependo da matéria-prima X, ou dependo do recurso água, e quem não depende de água, né? Em maior ou menor escala, então assim, qual é o meu esforço em garantir a minha sustentabilidade como empresa, da minha operação, de todas as minhas dependências, né? É um conceito bem econômico, dependências, mas vamos simplificar para trazer dependência é aquilo do que eu dependo como empresa, a minha estrutura, meu processo industrial depende. Eu dependo da água, porque eu sou uma empresa de sucos, qualquer coisa. Dependo. E a minha cadeia produtiva não vai acontecer se eu não tiver água. Só que eu não estou nem aí se daqui a 2, 3 anos eu tiver sujeito a uma estiagem de 6 meses, como essa que a gente passou aqui no Paraná, né, com alternância de dias de abastecimento por conta dessa estiagem totalmente atípica. E quem conhece Curitiba e região sabe que chover pouco é uma coisa estranha em Curitiba. Eu conheço. Né? Então, assim, aí a empresa está inserida num contexto desse, mas ela está completamente prejudicada se ela estiver num contexto de estiagem. Então, ser sustentável para ela é olhar quais são as dependências que ela tem, então, dessas relações de dependência, quais são os impactos que ela causa, essas relações de impacto, né, tanto ambientais, sociais, dessa teia que garante a sobrevivência e a sustentabilidade da empresa. Então, sustentabilidade é isso, é garantir essa perpetuidade e esse equilíbrio. Então, uma empresa bem espertinha, que produz suco numa região que está sujeita a passar por estiagem de 6 meses, ela vai olhar aonde que é a fonte de captação de água dela e vai fazer um trabalho de recuperação das nascentes de água com todos os produtores. Por quê? Porque ela é boazinha? Também. Mas porque ela entende que aquilo é parte integrante do negócio dela, entende? Legal. Ô, Mariana, deixa eu te botar aqui uma pergunta mais
mais polêmica, assim, vou botar uma pimenta nessa pergunta aí, botar um tempero agora aqui, que a gente vive num país, eu não sei se existe na gestão pública o termo sustentabilidade relacionado à gestão pública. A gente vive num país polarizado, quer dizer, o mundo está polarizado, os Estados Unidos está polarizado, a Europa está polarizada, todos os lugares, basicamente, aí, a gente infelizmente, está vivendo nos extremos e falta exatamente o equilíbrio. Eu vejo isso. Acho que hoje você ou é de direita ou é de esquerda. Você não pode ser equilíbrio, você não pode ficar ali no meio. E eu não me refiro a centrão, não, essas coisas, esses termos políticos, não. É você não ser extremista. E a gente está vendo muitos extremos, né? As pessoas estão muito inflamadas pela política. E isso acaba, querendo ou não, repercutindo no meio corporativo, né? Porque a gente vive em sociedade, né? Quantos amigos aí brigaram comigo em 2018 com a eleição do Bolsonaro, a favor ou contra? Enfim, é uma situação que eu acho que, primeiro, falta mais educação no país. Isso é fato, isso é a minha opinião. Falta mais educação. E o fato da gente divergir em opiniões tem que ter respeito, né? Porque já dizia, se eu não me engano, Platão, Aristóteles, que é na divergência que nasce a sabedoria, né? É a gente conversando, né? Debatendo, senso crítico e tal, que nasce a sabedoria. As pessoas estão sem essa... Quer dizer, estou falando das pessoas em geral, né? O povo está muito inflamado. Como é que tipo assim, como é que é ser sustentável num país como o Brasil, onde as pessoas estão muito sensíveis, né, com relação à política, e a política também ela anda inflamada, né? Vê agora Estados Unidos, essa passagem de bastão do Trump, o que está acontecendo lá, enfim. Você acha que isso não influencia também muito na gestão, de você tentar buscar essa sustentabilidade num país onde você... e aí eu vou botar mais molho ainda, vou botar mais pimenta ainda tendo uma pandemia que você não tem previsibilidade, né? As pessoas cada vez, a OMS fala uma coisa, se contradiz, fala de novo, aí vem o governo da França, vem o brasileiro, ou seja, cada um fala uma coisa, a gente acaba enfim, sendo refém de várias notícias que depois se contradizem, e você fazer um planejamento estratégico a longo prazo hoje é impossível. Entendeu? Não tem como. Né? Hoje os planejamentos são de curto ou curtíssimo prazo, a gente não tem, né? Ou seja, uma perguntinha complicada, mas assim, não é fácil, né, a gente trabalhar com a proposta sustentável com todos esses ingredientes que não estão ajudando muito. Né? Uhum. Pergunta pimentada. Davi, me ajuda aí, porque eu botei muito tempero nessa pergunta aí. Foi uma perguntinha estilo reclame aqui, né? Não é? Reclame aqui, ótima. Então, bom, quem sou eu para responder alguma coisa em cima disso, né? Que é uma percepção realmente de que o mundo está muito polarizado, e aí a gente tem um monte de teses, né, que sustentam isso, inclusive, né, infelizmente, o lado ruim, né, de redes sociais, porque a gente tem uma questão maravilhosa, né, que é a aproximação que as redes sociais podem nos dar, tanto das pessoas que estão longe, como das pessoas que né, estão perto de nós. Verdade. Não vou entrar nesse aspecto. O que eu vou falar? Eu vou falar daquilo que eu sei, né? Assim, tanto empresas como governo são feitos de pessoas, né? Mas eu falo muito de empresas, que é o mundo que eu conheço. Eu sou do mundo corporativo, sempre atuei, né, no mundo corporativo, trabalhei muitos anos em multinacional, né? E assim, consigo entender, né, como que essa necessidade de a gente encontrar o equilíbrio em diferentes lugares. Não sou tanto uma pessoa de governo, né? Embora eu entenda que, no fim das contas, as estruturas de governo são muito similares, né, a uma empresa gerida por pessoas, né? Movida por, né, vontades humanas, por desejos, por um pouco de ego também, que a gente aprende muito quando a gente vive no mundo corporativo, né? Todo esse caldo, assim, que realmente é interessante e é necessário, né? Gosto muito da divergência, eu acho que as pessoas crescem na divergência.
mas ela é difícil, né? É muito mais fácil você ouvir algo com o qual você concorda, ou aquilo que fala, ai, que bom, que legal, então eu estava certa. Claro, todo mundo gosta disso, mas isso não nos ajuda a crescer, né? E como é que a gente cresce, passa no estágio, né, melhor? Aí você trouxe justamente a questão da pandemia, né? Pandemia é aquela situação, né? A maior divergência das nossas vidas está acontecendo nesse momento de pandemia, né? Da maior dificuldade, né? Provável maior dificuldade que eu acho que todos nós, né, já passamos de uma forma, né, numa área ou outra, mas que todos nós estamos passando juntos, só que cada um está sentindo o seu sapato apertado de um jeito diferente. Essa questão do equilíbrio e a sustentabilidade, ela vem justamente, né, como eu trouxe, ela vem do conceito do equilíbrio. Ela tem, às vezes, o entendimento de que ela é um lado ou outro, não é. A sustentabilidade, ela não é ser verdinho acima de tudo, né? E eu, justamente, é até engraçado, eu posso falar isso de carteirinha, porque nos lugares onde eu já naveguei aí, né? Eu trabalhei em iniciativa privada, né? E dentro da iniciativa privada, então, eu trabalhava com sustentabilidade, coordenava os projetos de sustentabilidade, a vida inteira foi assim. Quando eu chegava, assim, nas áreas produtivas, né? Meus colegas falavam, a Mariana está chegando! Como se eu estivesse defendendo alguma coisa que era diferente do que eles, porque a gente estava todo mundo na mesma empresa, né? Defendendo as mesmas coisas. Então, tinha uma premissa, tinha valores, tinha coisas que a empresa queria. Independente de ser o que a empresa queria, então, trazendo isso para a lógica agora, sociedade, governo, mundo, o que o mundo quer, ou o que o mundo precisa? Precisa de equilíbrio, né? Muitas vezes eu estava no setor produtivo e as pessoas falavam, ai, a Mariana Verdinha. Daí eu ia lá para os grupos bem cheio de pessoas, né, assim, mais voltados a engajamento, iniciativas ambientais. Eu chegava lá e a pessoa falava, ai, lá vem a Mariana do setor produtivo, entende? Eu nunca era muito bem aceita nem aqui nem ali, não porque eu estava em cima do muro, mas porque eu estava justamente querendo aproximar as visões, né? Claro, muitas pessoas são assim e buscam, né? Então, justamente na época da iniciativa privada, eu tive a oportunidade de participar de um movimento maravilhoso, lindíssimo, que se chama Diálogo Florestal. Eu sou engenheira florestal, né, de formação, então, né, minha história inicial foi dentro de uma empresa florestal, e na época estava se criando um grupo para aproximar, olha o desafio, e aí a gente vê essa questão da polaridade, da polarização, né? O desafio era colocar na mesma sala pessoas do setor produtivo florestal, das grandes empresas do setor de celulose e papel, pensem em todos os nomes que vocês queiram das grandes empresas no Brasil, do setor de celulose, papel, siderurgia e madeira, chapas de madeira, tipo MDF, USB e tal, e o setor de ONGs socioambientais, todo mundo junto, conversando e construindo resultados juntos. Isso foi em 2006. Eu me lembro da primeira reunião que eu fui participar, eu quase não consegui dormir na véspera. Porque eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá e eu vou ser a Mariana do setor produtivo, eu terei cada hora uma coisa, tal. E nessa época era o primeiro ano, né? Assim, o primeiro ou segundo ano daquela iniciativa que ainda estava assim meio atritosa. Meio difícil, assim, aquela coisa meio tensa, e foi tenso mesmo, foi um pouquinho tenso. Com o passar dos anos, e hoje essa iniciativa existe até hoje, né? Ela, imagina, 2006 até hoje, ela já tem 15, na verdade ela é de 2015, então ela já tem 15 anos, né? Dessa aproximação, e foi tão legal quando depois de uns eu participei bastante tempo lá, e agora participo de novo, né? De uma outra maneira, mas foi tão bacana quando os dois grupos que aparentemente queriam coisas diferentes, defendendo coisas diferentes, universos, histórias de vida diferentes, compreenderam que no fundo, queriam as mesmas coisas e estavam engajados pelas mesmas coisas. Gente, foi assim sabe, assim, um momento de alívio para todo mundo, não só para, né, para mim, como para todo mundo. A partir daí a gente entendeu que eles estavam construindo as mesmas coisas, com ferramentas diferentes, mas construindo as mesmas coisas. Foi muito legal.
Eu Essa acho isso história... sensacional, porque às vezes a gente discute, até o que eu estava falando contigo, muitas vezes a gente quer a mesma coisa, só que uns são mais radicais, outros são quer andar por outras ruas, digamos assim, quer usar outras metodologias e tal, mas, de fato, né, o problema é que o equilíbrio está nisso, é a gente sentar e escutar o outro, e não querer ganhar ou vencer um debate, né, que eu acho que tem muito isso ultimamente. Né? Agora, tem uma coisa que você estava falando, eu me veio aqui na cabeça, Davi, eu me lembro que há um tempo atrás, Davi é o nosso correspondente internacional, está em Portugal, que lá o clima está ameno, algo assim em torno de 18 graus negativos, uma coisa assim bem calma e tal. Ele está virando um picolé. Isso. Que frio, Davi do céu, não tá 18 tão baixo negativo. assim, não, mas tá próximo, tá chegando próximo de zero. De noite tá um pouco negativo. Curitiba tá ficando. Tem... Curitiba virou sauna para ele lá. Curitiba é sauna. É a temperatura de Curitiba no verão, mais ou menos. É muito bom. Eu lembro que muito se falava, eu não sei se existe aí, como é que está, em que pé que está, mas muito se falava em crédito de carbono. Não, Davi, você lembra disso também? Crédito de carbono. Isso é um negócio sustentável, era uma proposta sustentável, não era? Eu até me lembrei aqui. Isso é legal para a gente falar para a Mariana, porque é o seguinte, e crédito de carbono, eu me lembro que lá para 2005, 2004, isso era encarado assim como a moeda do futuro. Isso aí. Era aquela coisa assim, olha, a gente está falando, era o Bitcoin da época, o crédito de carbono, é um negócio assim que está na nuvem e vale muito, sabe? E aí, depois de um tempo para cá, você começou a ter governos que falaram, olha, eu tenho crédito de carbono, mas eu não consigo. Onde é que está o caixa eletrônico para descontar isso aqui? E não estavam achando esse caixa eletrônico assim. Mariana, que fim levou o crédito de carbono? Boa, adorei a analogia do onde que está o caixa para descontar, adorei. E é mais ou menos isso, justamente, o desafio, por incrível que pareça, ainda é onde está o caixa para descontar. Tem alguns nós aí enormes sendo desamarrados, porque, como eu disse, né, a questão da sustentabilidade, ela busca trazer o equilíbrio que seria bom para todo mundo, mas às vezes, em alguns casos, ela é tratada como um tema político, né, ou de uma bandeira A ou B, que não é, né? Então, o crédito de carbono acabou ainda sendo assim, a forma de regulamentar a maneira de você garantir compra e venda de uma forma muito rápida e transparente ainda não está muito clara. Claro, surgiu lá com o protocolo de Kyoto, aí, né, entrou com programas de RED, né, com a redução de emissão de gases, por, né, evitar desmatamento. Então, assim, tem muita discussão ainda sobre essas metodologias, sobre a forma de avaliar. A forma de avaliar existem infinitas, não vou dizer infinitas, mas centenas, né, de metodologias de avaliação de estoque de carbono, de captura de carbono, né? Trabalhei com isso na iniciativa privada, quando eu atuava lá, a gente fez o primeiro inicial inventário do estoque de carbono das florestas ali, para poder justamente, e isso era 2005, 2006, Davi, bem nessa época desse fervo, né? Justamente a gente falou, bom, a gente tem um monte de floresta aqui, meu Deus, só tem carbono sendo, né, capturado, estocado aqui nelas. E aí o negócio foi dificultado. Bom, a gente está passando por um momento bem interessante, né, com todo esse contexto que eu trouxe aqui, da valorização do tema ESG, né, como algo que é importante para o valor econômico das empresas, para o valor econômico da sociedade, para o valor do equilíbrio, da saúde, né? Muito a gente tem, infelizmente, teve que passar por esse período de pandemia, que esperamos que logo termine, mas a pandemia precisou existir para nos mostrar a necessidade, assim, a importância do equilíbrio, da nossa relação com a natureza, com o ecossistema, porque essa doença ela vem do desequilíbrio causado
por N situações, por, né, um modelo de produção e consumo que a gente vive, que a gente sustenta de uma forma consciente ou não, mas que a gente sustenta e que é o que a gente está, né? Ou a gente como consumidor sustenta, ou as empresas como produtoras sustentam. Então, assim, tem essas duas coisas também. E eu reputo muita responsabilidade para as empresas, muito mais. Uma empresa, né, que é multinacional, que está em 70 países, né, que fatura bilhões, trilhões de dólares ao ano, tem muito mais responsabilidade do que eu, pessoa física Mariana, você, Davi, você, Sandro, né? Então, assim, aonde estão as forças que a gente pode trazer grandes impactos nas empresas? Muito mais do que nos governos, por incrível que pareça, porque é muito mais, as tomadas de decisão são muito mais céleres, muito mais eficientes, muito mais efetivas. E se a gente pegar os 200 maiores PIBs do planeta, 173 são de empresas. Então, onde que está a responsabilidade para a gente movimentar o mundo? Nas empresas, né? Que são feitas de pessoas, como nós aqui, que podem tomar decisão dessa transformação. Então, os créditos de carbono eram uma grande aposta, continuam sendo. Eu falo para muitos dos meus clientes, às vezes eles falam, eu não sei o que eu vou fazer com essa fazenda, tem muita floresta, eu precisava plantar soja. E aí eu falo, escuta, tenha só mais um pouquinho de paciência, o nó está desatando, porque não só créditos de carbono, como uma moeda importante, mas pagamento por serviços ambientais. Não sei se vocês já escutaram esse termo, PSA. Esse termo está ficando importante, né? Porque, assim, aquela coisa dos serviços ambientais, e é meio complexo, né? Mas, assim, se a natureza passasse na minha casa, na nossa casa, todo mês para cobrar, ela cobraria altíssimo pela água que a natureza produz, pelo oxigênio que ela gera para nós, pelo equilíbrio da temperatura, pelos polinizadores que polinizam as culturas agrícolas que alimentam as nossas, enfim, 1 bilhão de serviços ambientais que a natureza, só se estiver em equilíbrio, consegue nos garantir. Outro serviço ambiental, o equilíbrio da saúde humana. Por isso eu faço esse link com a pandemia também. Então, seria altíssimo a conta que a natureza cobraria na nossa porta, mas ela não vem cobrar. Não vem cobrar. E ninguém paga para a natureza. Então, assim, como é que a gente pode garantir que a gente continue tendo acesso aos serviços ambientais dos quais a nossa vida depende, dos quais as empresas dependem, do quais a sociedade em equilíbrio depende, se a gente valorizar aqueles serviços? Como? Através do pagamento por serviços ambientais, que é como se fosse um crédito pelos serviços que a natureza nos presta. O equilíbrio da biodiversidade, a manutenção, o uso sustentável dela, as matérias-primas, os recursos naturais. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E a gente está vivendo um momento importante, né? A gente recentemente, agora, acho que no finalzinho, não sei se foi final de 2020, agora no começo de 2021, agora me perdi nessa transição de ano. Agora, tipo, 2 semanas atrás, né? A regulamentação, a aprovação da lei de pagamentos por serviços ambientais. Claro, a gente precisa evoluir para regulamentação e entender qual é o caso que a gente vai descontar. Mas o processo já iniciou. Então, a gente, assim, quero crer que não teremos volta, que isso vai só seguir em frente para a gente encontrar onde são esses caminhos de encontrar a sustentabilidade mesmo. Tomara, tomara. Gente, chegamos naquele momento que a gente toma uma água, dá um refresco, uma coisa assim, que é o nosso momento audiência, que até propôs, né? O nosso convidado anterior propôs para a gente chamar de Treta News. Mas é o momento audiência, que é o momento onde a gente atende você que está do outro lado da telinha, que está inscrito no canal. Quem não está inscrito no canal, a gente não lê post, a gente não traz aqui para dentro da conversa. Então, vamos lá, gente. Olha, fiquem à vontade. Quem quiser comentar alguma coisa, comenta. Quem não quiser também, por favor. Vamos lá, vamos começar. O hype da internet está muito alto com relação à vacina e com relação ao fechamento da Ford aqui no Brasil, né? Então, o pessoal está falando muito, o pessoal está muito revolto aí com esse assunto. Então, eu vou tentar pegar aqui uma galerinha que, enfim, que botou aqui para a gente, mandou para a gente algumas coisas interessantes.
A Solange, ela fez uma pergunta enorme, mas vamos lá. Ela diz o seguinte: se as máscaras funcionam, por que os 2 metros? Se os 2 metros funcionam, por que as máscaras? Se ambos funcionam, por que o lockdown? Se os 3 funcionam, por que a vacina? Se a vacina é segura, por que uma cláusula de não responsabilidade para as indústrias farmacêuticas? Gente, que pergunta é essa, cara? Nossa, Nossa, Solange, é muito parabéns! Gostei dessa reflexão. Não é? Muito legal. Perfeito, Muito legal, é isso muito legal. mesmo. Tem alguma coisa que a gente não compreendeu aqui, né? Agora, assim, desde março, assim, eu tô falando bastante sobre essa questão da necessidade de a gente buscar o equilíbrio, né? E se a gente olhar todas as doenças, né, as últimas doenças das últimas décadas, inclusive AIDS, né, são de situações de desequilíbrio, né, que a gente viu esse desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio da conservação da biodiversidade. Parece uma coisa longe, né? Parece assim, a gente nas nossas casas, o que eu tenho a ver com a biodiversidade? Para que isso é importante, né? A biodiversidade, ela é toda essa relação, essa teia bem delicada de relações da natureza. Por exemplo, assim, se qualquer um de vocês tiver uma árvore na frente da casa de vocês, pode ser a árvore da rua mesmo, repare que em alguns anos, né, dos tempos para cá, às vezes as flores nascem um pouquinho mais cedo, um pouquinho fora da época, né, que a gente prevê. Eu tenho uma árvore enorme aqui, que na verdade é do terreno do vizinho, mas a copa toda está em cima aqui no jardim da minha casa. E é super legal, porque ela dá uma sombra linda. A árvore é dele, a sombra é sua, né? A árvore é dele, a sombra é sua. E o mais legal é que é uma nogueira, né? Então, ela produz noz pecan. Algo bem, bem comum aí em Portugal, né? Outros países da Europa. E aqui no Brasil mesmo é um produto super valorizado. Nossa, você vai no mercado, é caríssimo. E aqui cai horrores de noz pecan. Tanto que eu tenho aqui distribuir para todo mundo da família e não é suficiente. Eu tenho que distribuir para um monte de gente. É muita noz que cai aqui. Também cai um pouco lá na casa dele, mas... a sombra é sua, o fruto é seu. Ô, Mariana, você se deu bem nessa árvore. A sombra é sua e o fruto é seu. Olha só. Exato. Não, mas a folha também. E quando cai folha, muita folha, muita folha. Então, dá-lhe varrer as folhas, né? E ficar lá no cantinho do jardim para decompor e virar adubo depois. Todo ano produz essa quantidade absurda. Esse ano não produziu quase nada. E como eu já moro aqui há 14 anos nessa casa, eu estou todo ano acompanhando a época das flores, a época, né? E sendo engenheira florestal, naturalmente me interesso também por isso, é algo que me chama atenção. E eu estou vendo. Esse ano produziu 2 vezes flores, desculpa, 2020, né? Já estamos em 2021. 2 vezes flores, uma situação que não existe para essa espécie, para essa, sabe? Então, assim, o que a gente está vendo, sabe? Então, beleza, mudou a época de polinização, mudou a época de florescimento da espécie. Os polinizadores, que são aqueles que vão até as flores e levam e fazem aquele cruzamento para gerar, né, frutos e sementes e que dão a perpetuidade da espécie, que é alimento para outros animais, que carregam as sementes daqui para lá, que colonizam novas áreas, porque aquela espécie depende da sombra da outra, ou ela fornece a sombra para aquela outra espécie. Então, assim, tá entendendo essa teia bem complexa de relação? Em alguma coisa a gente modifica quando a gente exagera, né, nessa relação que a gente tem, né, de dependência e impacto com a natureza, por exemplo. Então, a gente exagerou, forçamos muito a amizade dessa relação. Esticou muita corda. Esticou demais a corda estourou, né? Estourou. O desequilíbrio é isso, e o desequilíbrio é justamente essa quebra nessa relação, que dá justamente uma situação de um ambiente doente, de uma situação doente, de animais doentes. E é isso que a gente vive, infelizmente. É isso. Mariana, deixa eu acabar aqui um momento da audiência. A Mônica mandou para a gente aqui uma matéria muito interessante que eu fui apurar e realmente o lead a Mônica manda o seguinte: o lead da matéria é mexeram com o cara errado. Pai da internet declara guerra às big techs. Que aí, rapidamente, só para o pessoal compreender do que se trata, o Tim Berners-Lee, que é uma lenda viva no mundo da tecnologia, né, é o pai da internet,
responsável pelo nascimento, né, do www, como conhecemos e tal, ele, enfim, com essa confusão toda, ele expressou desagrado com a forma com as grandes corporações tomaram o que deveria ser um ambiente livre e colocaram restrições nele. Ele não gosta de como grupos do tipo Facebook, Google e Amazon centralizaram efetivamente a internet, nem como controla os dados das pessoas. Enfim, ele está trabalhando arduamente em uma nova plataforma e sua startup, o nome é Inrupt, declarou guerra às Big Techs. Rapaz, eles conseguiram arrumar um cara de peso aí, viu? A matéria é grande, mas arrumaram somente o Tim Berners-Lee. Só isso que eles conseguiram arrumar. Não é não, Davi? Eles conseguiram arrumar um cara, pesado, né? Peso pesado. Você estava reclamando aí que 2018, né, estava tendo muita discussão entre amigos. Cara, só vai aumentar. A briga só vai aumentar, cara. Depois dessa aí, até porque... mas essas pessoas que foram bloqueadas, elas romperam os termos de acordo, de contrato com as plataformas. Mas, caramba, uma porrada de gente faz isso. Tá bom, 2 errados não faz o certo. Tá, mas você bloqueou os outros caras? Não bloqueou os outros caras. Então, assim, discurso de ódio, se é para bloquear, vamos embora bloquear dos 2. Aí, beleza. Mas a partir do momento que você começa a bloquear um lado, e eu vou falar, teve uma galera ali que foi bloqueada que nem discurso de ódio fez, mas simplesmente se posicionou. Meio esquisito, tá? Estamos vivendo momentos esquisitos, viu? Dias esquisitos. Aí o Luiz manda para a gente o seguinte, da série Para Refletir. Aí ele propõe aqui um pensamento aqui. Aí ele diz o seguinte, se o presidente Bolsonaro estivesse promovendo o Coronavac a 50,38% de eficácia, já estariam votando o impeachment dele por crime de responsabilidade. A OAB pedindo a prisão por genocídio. E a turma da Lacrolândia usando a máscara com a frase meu corpo, minhas regras. Enfim. Aí, gente, tem uma parte agora mais fofa, um momento mais fofo, que quem mandou para a gente foi o Álvaro. O Álvaro e o Ronaldo. Frases da minha infância que eu ouvi todas elas. E eu também, tá? Eu já digo que eu também. Frase do tipo assim, lá em casa a gente conversa. Desce daí. Repete isso aí que você falou. Não fez mais do que obrigação. Você não é todo mundo. Já falei, ponto final. Nem menos, nem mais. Não é você que lava, né? Não quero ouvir nem mais um pio. Como é que é? Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Na volta a gente... Essa eu já falei para os meus filhos. Olha, eu já escutei todas que ele mandou aqui, todas. Como é que é? Tem outra aqui que é legal. Se eu for aí achar, eu esfrego na sua cara. Você não é todo mundo. É muito bom isso, muito bom. Eu escutei todas elas. São 1, 2, 3, 4, 5. São 25 frases que ele colocou aqui. Eu escutei todas. É impressionante. É legal, né? Isso dá um momento nostálgico, assim, muito legal. Eu escutei todas. É impressionante, gente. A gente acha que somos todos iguais, né? Todos escutamos isso. Acho que pelo menos assim, umas gerações, né, parecidas aqui, né, viveram uma época em que os pais e mães falavam isso. Algumas dessas frases eu já falei para meus filhos também, principalmente essa. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Isso eu já falei. Eu vou falar só uma vez. Mas mãe manda, por favor. Né? É verdade, é verdade. Olha, muito legal, é muita coisa bacana. Se você não guardar logo essas porcarias, eu vou jogar tudo no lixo. E eu escutava isso a beça. Quarto de menino, bagunceiro, não é fácil. Eu escutei todas. Não fala assim comigo que eu não sou suas amiguinhas. Muito bom as frases. Bom, está aqui, momento audiência. Enfim, momento audiência passou, terminamos o momento audiência. Eu vou pedir, a gente não combinou. Isso aí é a parte bacana, que a gente não combina nada aqui no programa. E isso fica uma coisa mais espontânea, né? A gente sempre pede uma dica de livro. Assim, mais chegando próximo do final, a gente está quase chegando lá, mais uns 10 minutinhos a gente está chegando na reta final do M de hoje.
e eu vou pedir uma dica de livro. Não precisa ter o livro em mãos, tá, gente? O editor coloca aqui a capa. Eu, por coincidência, a gente começou a falar, eu estou com ele em mãos aqui, que a minha dica de livro é exatamente do Porter, que eu citei, com relação à sustentabilidade estratégica, né? A importância da sustentabilidade como um diferencial, como uma vantagem competitiva, e o livro é exatamente esse. Vantagem competitiva, não sei se vai aparecer aqui, mas vai estar aí na sua tela, Vantagem Competitiva do Michael Porter, Criando e Sustentando um Desempenho Superior, editora Campos. Esse livro é muito legal, principalmente, né, para o pessoal aí que está pensando em empreender, a galera que está pensando aí em montar seu próprio negócio, pessoal da área de administração, publicidade, escola de negócios. É um livro, assim, pesado, é um livro forte, é um livro que é referência na área, né? Principalmente quando eu fiz meu mestrado, era referência na área, então fica a minha dica aí, Vantagem Competitiva do Porter. Davi, temos aí, eu peguei você de surpresa também, porque eu peguei a Mariana de surpresa. Eu peguei você de surpresa também? Pegou, mas você falou do Seth Godin, né, nesse programa. Falei. Pô, então, já que você falou dele, então preciso dar dica de livro dele em português. Até vi aqui, Isso é Marketing. Isso é Marketing, em inglês é a mesma coisa. This is Marketing. Seth Godin, assim, galera, se você tiver aí numa dúvida de, tô a fim de ler um livro de marketing, mas eu quero uma coisa mais atualizada, digamos assim, uma coisa que eu possa, que converse mais com os nossos tempos. O Seth, ele tem muito conteúdo legal que ele está divulgando de um tempo para cá, e assim, é um cara um pouco fora dessa bolha aí você vai fazer isso aqui, vai dar certo amanhã, estamos ricos amanhã, hein? É isso. É um cara ligado a processo, é um cara ligado ao método, aquele marketing mais raiz, assim, só que com uma linguagem dos nossos dias. Então, fica aí minha dica de livro. Legal. Mariana, sua vez, você foi pega de surpresa, mas se você, por favor, né? Eu acho que deve ter uma dica boa para a galera. Sim, não, posso dar assim. Não, gente, vou deixar bem claro, aqui não tem nada combinado, mas assim, nada mesmo. Eu já perguntei, eu acho que umas 3 vezes para o Sandro sobre o que a gente ia falar aqui. Ele não Mariana, falou. Se tivesse alguma coisa combinada, eu ia estar com uma luz boa aqui. Nem eu estou me vendo. Pelo amor de Deus. É verdade, não tem nada combinado. Sim. Eu vou trazer, então, a indicação de um livro. Infelizmente, eu acho que não tem em português ainda, que imagino que quando vier para a tradução em português vai ser Cisnes Verdes, que, né, é do John Elkington, que é o pai do Triple Bottom Line, que é o conceito do triplo resultado da sustentabilidade, que traz essa visão do equilíbrio. Então, em inglês, o livro é Green Swans, né? E ele traz justamente a visão de integrar não só o lado verde, mas de trazer a força da relação, né? Esse capitalismo de stakeholder que a gente fala, né? Que é o capitalismo em que não é só a empresa que ganha, é todo mundo, é a cidade onde a empresa está, é a comunidade, são as pessoas, é o meio ambiente, todas essas relações. Então, é muito bacana esse conceito. Eu acho que esse caminho, assim, de a gente compreender esse equilíbrio, né? De que não são só os valores econômicos que pesam, porque fica bem claro aqui nesse momento de pandemia, de que adianta se eventualmente eu estou com o bolso cheio de dinheiro, se eu não posso sair, se eu não posso ter, né, encontrar as pessoas que eu quero, ou se eu não consigo nem sequer desenvolver os produtos aqui dentro, porque eu dependo, né, de uma relação de cadeia produtiva muito distante do que eu consegui construir. Então, assim, olhar para essas relações, de novo, como oportunidades de a gente desenvolver uma forma diferente, melhor, né, de fazer e praticar o capitalismo, em que não seja, né, uma minoria muito pequena, multimilionária, e toda aquela grande maioria, mais da metade da população, não. Então, assim, todo mundo, né, tentar equalizar um pouco mais, né, trazer essa visão de que todos podem prosperar. Olha, eu conheci o cisne negro, agora estou conhecendo o cisne verde. Eu já ouvi falar, não sabia que tinha o verde, mas é interessante a proposta, muito legal.
Viu? A M Cultura. Esse momento é muito bom, né, não, Davi? Conta aí. Bom, vamos lá, Davi, vamos começar a entrar na reta final do M de hoje. Temos 5 minutos aí. Então, 5 minutos, temos tempo para as considerações finais. Oi. Não, vou falar de algumas considerações aqui, alguns insights aí legal dessa Ótimo, conversa. então começa as considerações, que você vai deixar nossa convidada encerrar, sempre convidada aqui encerra o M, a Mariana encerra o M de hoje, então, por favor, Davi. Eu assim, conversando com a Mariana, assim, deu para perceber que a coisa mais bonita e mais desafiadora da sustentabilidade é que não dá para ser sustentável sozinho. Então, num relacionamento, se uma parte está feliz e a outra não está, então o relacionamento não é sustentável. Então, numa empresa, se você tem a área de produção que está sustentável, mas a outra área da empresa de compras não quer nem saber quem é o fornecedor, não está sustentável. Então, a gente sempre precisa do outro para ser sustentável, é a nossa relação com o meio ambiente. E uma coisa muito legal que a Mariana falou é porque ela sempre traz isso para dentro do mundo corporativo. Seria muito fácil da Mariana chegar e falar simplesmente que a solução está nas políticas públicas e aí a empresa é o vilão, porque a empresa polui. Não, é justamente quem precisa dar o lucro que precisa partir essa iniciativa sustentável. Porque a gente precisa unir uma coisa com a outra. Lucro e sustentabilidade. Por quê? Lucro faz parte da sustentabilidade. Se você não tiver o lucro, você não está sustentável. Aí a balança começa a pesar para um lado e para o outro. E como a Mariana está falando, sustentabilidade vem do lance do equilíbrio. Então, acho isso uma coisa muito legal para a gente trazer assim, para o nosso dia a dia, a galera que nos acompanha, que fala, não, mas sei lá, eu estou muito ligado nos meus estudos e estou deixando os meus amigos para lá, eu estou muito ligado nos meus amigos, deixando... Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra do dia. Eu acho que esse equilíbrio é a palavra do momento, seria uma tradução, uma definição, alguma coisa similar, que precisa estar junto aí com a sustentabilidade. Então, legal, Mariana, que prazer aí ter você junto com a gente nesse programa. Muito bom, muito bom. Eu já vou passar a bola para você, Mariana, agradecendo a você que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando até o momento, quem já nos conhece sabe que a gente sempre deseja que vocês voltem sempre, comentem o programa, compartilhe, dê o joinha, dê o like, enfim. E para quem está vendo pela primeira vez, que está chegando aqui pela primeira vez, propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao M. E eu vou agradecer a sua participação, já deixar um convite para você voltar novamente. Você agora sentiu como é que funciona, né? Que a regra é não ter regra, mas é assim mesmo, é dessa forma que é legal. E sinta-se sempre muito bem-vinda ao M. Muito bacana a sua presença aqui, Mariana. Muito obrigado mesmo, de coração. E aí você fecha agora o M de hoje. Obrigada, Sandro. De coração também agradeço pela oportunidade, pela conversa agradável. Esse formato de não ter nada combinado, ele combina bastante comigo, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, então as coisas acabam, às vezes podem dar errado, mas acho que acabam fluindo melhor quando ela sai assim, né? Mais assim do coração mesmo, né? Verdade. Eu acho que eu fecho a minha participação aqui fazendo um convite à transformação, né, para as pessoas, né? Porque a sustentabilidade ela precisa ter significado para poder acontecer. Então, assim, entender o que isso tem a ver comigo, né, como pessoa, o que tem a ver com as minhas escolhas, com a minha vida, com as minhas relações, com os meus valores, né, e entender que a gente pode buscar o bem-estar individual, mas que a gente precisa olhar para o coletivo. Então, Davi, você falou uma coisa muito bacana, né? Não dá para ser sustentável sozinho, não dá para ser feliz sozinho, não dá para a gente construir uma sociedade melhor, uma empresa melhor, se a gente estiver lutando sozinho. A gente precisa trazer, né, cada um fazer a sua parte dentro dessa visão do coletivo, né, ter essa visão de cooperação, de colaboração, de empatia, né, e de buscar esse equilíbrio para, então, a gente encontrar os caminhos, as inspirações para fazer a transformação.
Muito obrigada. Eu já de cara aceito o convite para uma próxima oportunidade e a gente combina. Muito legal, muito legal. Mais um programaço. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado você que está do outro lado da telinha nos prestigiando. Lembrando que a gente está de segunda a sexta-feira aqui no M, aqui no YouTube, né? Às vezes a gente falha um dia ou outro, mas a gente vai lá, firme e forte, contando sempre com a sua participação, com a sua audiência. Muito obrigado, a gente se vê. Valeu, pessoal. Beijos e abraços. Tchau, tchau.